bem-vindo ao canal Na Onda da Matemática. Estamos aqui resolvendo uma sequência de videoaulas sobre integrais. Então, se você ainda não está inscrito no canal, faça aí a sua inscrição e curta, compartilhe com os colegas, divulgue. É uma boa oportunidade para você aprender ou reforçar ou revisar como resolver as integrais. Nós vamos apresentar hoje mais um vídeo na sequência do vídeo anterior, onde nós estávamos tratando do teorema da regra da cadeia para as antiderivadas. Estamos utilizando ainda aqui o termo de antiderivadas, que é associando as derivadas conhecidas às nossas antiderivadas, como processo inverso. Na última aula, nós mostramos uma generalização da regrinha que a gente tinha trabalhado anteriormente, que é a integral de x elevado a n dx, que é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante arbitrária, sendo que o n é diferente de menos 1. Falamos, inclusive, que com essa regrinha e mais outras que a gente tinha visto, que a gente pode resolver qualquer antiderivada de expressões polinomiais. Agora nós vamos acrescentar um item a mais, né, que é a aplicação do teorema da regra da cadeia, onde a gente generaliza essa regra dessa maneira aqui, a integral de g de x elevado a n multiplicado pela g' de x dx, ou seja, eu tenho uma relação com esta função aqui dentro, né, base desse expoente elevado a n, com a derivada aqui fora. Então, essa antiderivada vai ser dado por g de x, ó, no lugar do x, g de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante arbitrária, o n continua sendo diferente de menos 1. Vamos ver um exemplo, mas quem não viu essa demonstração aqui, que eu falei que até foi uma demonstração não tão rigorosa, mas é bom treinar essa observação, como chega nessa expressão, que ajuda você a entender e fazer outros processos. Então vamos lá, no nosso exemplo, nós vamos resolver a integral de 2x mais 3 dentro da raiz quadrada. Então, como é que eu calculo essa antiderivada ou integral? Bom, a antiderivada desse termo, observe que eu posso colocar ele na forma de raiz. E se eu chamar essa expressão aqui, 2x mais 3, de uma g de x, eu vou ter a integral de g de x elevado a meio vezes em relação a x, ou seja, eu quero descobrir a antiderivada dessa expressão, g de x elevado a meio. Bom, no nosso caso, nós vamos fazer aqui, chamar u de 2x mais 3, e aí o du vai ser igual a 2dx, a derivada de 2x é 2, a derivada de 3, derivada de constante é 0. Note que nós temos aqui, na nossa antiderivada, o dx, e eu não quero então 2dx, eu quero só dx. Então eu vou passar o 2 dividindo e eu tenho que dx é igual a du sobre 2. E aí, pelo teorema da regra da cadeia, para a antiderivada, o que nós vamos fazer? No lugar de 2x mais 3 vai entrar u, e no lugar de dx vai entrar du sobre 2. Então essa é a técnica para você resolver essa antiderivada. A partir dali você vai aplicar a regra que nós acabamos de ver. Então vamos lá, ó. A antiderivada de 2x mais 3 dentro da raiz em relação a x é a antiderivada de 2x mais 3 elevado a meio em relação a x. Como eu fiz essa substituição, no lugar do u vai entrar 2x, perdão, no lugar do 2x mais 3 vai entrar o u, e no lugar do dx vai entrar du sobre 2. Logo, ó, esse 2 aqui no denominador é constante, então tem 1 sobre 2 aqui, saiu da integral, porque ele é constante, a constante vezes a antiderivada, né? E aí a antiderivada de u elevado a meio du.
Então, repare que, a princípio, essa antiderivada eu não sabia resolver, não tinha uma regrinha prevista para essa. Só que quando eu fiz essa substituição, eu cheguei numa antiderivada que eu sei a regra. Essa antiderivada aqui, como é u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais a constante arbitrária. 1 sobre 2 mais 1 é 3 sobre 2, né? Então vai ficar u elevado a 3 meios e aqui embaixo também 3 meios. A partir daí, a regra eu já apliquei, é só uma questão de conta para você organizar, né? Então aqui, ó, dividir por 3 sobre 2 é igual a multiplicar por 2 terços, né? Vai inverter. Repete o primeiro multiplicado pelo inverso do segundo. O 2 vai cortar com 2, né? Ó, vou marcar aqui em verde. 2. Foi agora. O 2 vai cortar com 2. Então vai ficar 1 terço vezes u elevado a 3 meios mais a constante de integração. Aqui eu estou ainda fazendo esse processo de você multiplicar, né, meio aqui pelo primeiro, meio pelo segundo. Mas depois vocês vão ver que de forma mais genérica você pode colocar uma constante já direto aqui. Mas as duas formas vão estar certas. Então, ó, a antiderivada de 2x mais 3 em relação a x é 1 terço de 2x mais 3 elevado a 3 meios, mais, agora eu estou chamando de k, constante de integração, onde esse k é c sobre 2. Note que aqui, ó, a nossa g de x, ela aparece aqui, ó, a g de x. Então eu poderia pegar direto aplicando o teorema, né, ó, vamos pegar ele aqui e botar para lá. Só para a gente ilustrar essa aplicação, né? Vou botar aqui, só que eu vou reduzir o tamanho da letra para ficar mais adequado. Bom, eu vou tirar esse n-1, né? A gente já sabe isso. E aí o tamanho da letra eu vou botar menorzinho. Pronto, mas acho que dá para enxergar, né? Vamos ver se... botar um pouquinho maior, acho que vai dar espaço. Então, repare aqui que a regrinha... Vamos botar aqui num vermelho para chamar a atenção, ó. Visto que eu identifiquei o g' de x em relação ao g de x aqui, ó, o g de x está aqui, é g de x elevado a n mais 1, mais a constante de integração. Então, é a aplicação direta do teorema da regra da cadeia para a antiderivada. Ok, pessoal? Comente aí, curta, compartilhe com seus colegas e vou deixar nessa mesma lógica de aplicar o teorema da regra da cadeia para a antiderivada, mais duas sugestões de exercício. Ó. Tentem resolver esta integral, t que multiplica 1 mais t ao quadrado elevado ao cubo em relação a t, essa antiderivada, e também esta outra antiderivada aqui, x ao quadrado, que multiplica a raiz de 1 mais x em relação a x. Se conseguir, comenta aí no vídeo, né? Insira nos comentários aí que conseguiu resolver o exemplo 4, conseguiu 5, ou teve dificuldade, e aí a gente vai interagir a respeito desses dois exercícios adicionais, e de repente mais à frente eu coloco a solução deles aqui para vocês. Valeu, pessoal! Vamos junto, vem com a gente na onda da matemática, agora
resolvendo uma sequência de aulas sobre antiderivadas e integrais. Valeu, pessoal! Um abraço!